E aí, pessoal, tudo bem? Acabamos de ser completamente bombardeados por informações da próxima expansão de World of Warcraft, Midnight. E com isso vieram informações sobre housing, sobre os novos sistemas de jogos e principalmente sobre as classes. Não só sobre a grande estrela, talvez o grande protagonista, pelo menos nesse momento, a nova spec do Demon Hunter, mas também todas as specs de todas as classes sofrendo assim remakes inimagináveis, eu diria, skills assim que são clássicas de uma determinada classe sumindo simplesmente em favor de um novo ideal da Blizzard que eu duvidei e queimei muita língua ao falar disso nos meus vídeos antigos. Então vamos dar uma passeada sobre esse monte de coisa que está acontecendo e vou compartilhar minhas sinceras opiniões e, naturalmente, minha expectativa para a próxima expansão de WoW Midnight. Vamos lá. Bom, eu fiz um vídeo cansado aqui, vou deixar aí nos cards para você. Foi completamente abafado por esse volume de coisas, então dá uma olhada. Você não pode ir com o seu Demon Hunter para a próxima expansão sem pegar esse transmog que eu detalhei lá no vídeo, tá? Então passa lá, tá aí nos cards para você acompanhar. Agora vamos às minhas expectativas antes da gente saber disso tudo. Muita gente me cobra naquele vídeo que eu fiz dizendo que eu não ia mais renovar a mensalidade de World of Warcraft. Por que eu ainda falo de World of Warcraft? Ou porque eu voltei a jogar. Naquele vídeo está explicado e nos meus vídeos de Warcraft também está explicado os motivos das coisas que me empolgam. Mas um dos conflitos que existia era sobre a minha visão do quanto a Blizzard não entendia muito bem a dualidade do seu público e queria fazer um jogo para agradar a todos, isolando os top 1% dos jogadores com seus sistemas complexos e oferecendo para a galera casual ou até, diria assim, mediana no seu conteúdo, que faz de tudo um pouco, um KSM, uma raid heróica, ou Farma Transmog, simplesmente, oferecer somente um recurso fraco e limitado de one button e alguns cooldowns que piscam sem necessariamente irem a fundo na complexidade dos personagens e das classes que existem no jogo. Só que eu não queimei a língua, eu queimei o corpo inteiro porque eles basicamente mudaram tudo que a gente conhece enquanto classe e spec no World of Warcraft. Não só isso, somaram-se aos conteúdos do World of Warcraft vários sistemas e mantiveram sistemas que funcionaram, como por exemplo Delves. Eles mostraram pra gente algumas Delves a céu aberto, eles mostraram pra gente algumas mecânicas, eles mostraram pra gente uns novos featurings, por exemplo, a caça, né, que é uma coisa que vai dar uma renovada no seu conteúdo de mundo, e um muito importante que é uma taverna que eles criaram lá, um espaço, um lobby que você pode se encontrar ali com amigos e tal, mas que vai te oferecer de tempos em tempos, alternando ali personagens, missões para explorar sobre uma nova perspectiva o mundo antigo de Azeroth. Isso tudo é muito legal e vai de encontro totalmente a uma casualidade no sentido não pejorativo da palavra, né, que às vezes as pessoas atribuem. É uma maneira de reviver o mundo, que é o que a gente já estava tendo assim um sabor com Quel'Thalas, mas mostra claramente que a intenção da Blizzard é ir além em outros mapas também, e por mais que na entrevista depois eles tenham falado que é um trabalho muito difícil você fazer a revitalização do mapa todo de uma vez, é uma coisa que eles vão fazendo aos poucos, através dos features que eles vão lançando, porque agora, no final das contas, eles têm que trabalhar no resto da saga, né? The World Soul Saga, a gente nunca pode esquecer isso. E nesse momento eu me vi constrangido da melhor forma possível com quanto eu realmente não esperava o passo que a Blizzard escolheu dar nessa expansão. Porque, veja bem, eles anunciaram a The World Soul Saga, ok. Começa como expansão, a gente está terminando ela agora, The War Within, Midnight, Last Titan. É surpreendentemente... É muito surpreendente que tamanhas mudanças e tamanha evolução no que eu acho ser ideal para o World of Warcraft tem acontecido no meio da saga, não no começo. O Housing, por exemplo, o grande featuring que cada vez que eu vejo mais imagens de Housing eu fico perplexo do como pode isso funcionar tão bem. Inclusive eu acho que meu computador nem vai aguentar a tamanha complexidade disponível tem ali no sistema de Housing. As vizinhanças são lindas, os ambientes são maravilhosos. Azeroth voltou a ser chamativo novamente, com os mapas, com as raças disponíveis, com as novidades e as classes então sendo enxugadas para você usufruir. Eu não vou... Calma, a gente vai falar das classes. E isso cria muita expectativa para mim do que vai ter no Last Titan.
Como é que vai ser o final dessa saga? Como é que a gente vai terminar essa curva? De repente, a montanha-russa começa a subir de uma maneira muito íngreme por uma direção que há poucos meses eu realmente não esperava. E eu não tenho problema nenhum de dizer isso aqui que, caraca, os caras estão acertando mesmo. Vendo alguns vídeos de uma galera mais tryhard, gringa, naturalmente, eles ficam meio assim calabreados, digamos, com as mudanças que a Blizzard tem oferecido. Enfim, vamos falar disso. Para as classes, né? Tem classes que estão muito primárias, né? Só que a gente tem que lembrar que a gente está no alpha. Eu vou citar aqui, por exemplo, o Fire Mage. O Fire Mage voltou a ser uma coisa extremamente rupreste, digamos assim. Você tem uma rotação bizarra com um cooldown. Só que é um alpha. O que os caras fizeram? Eles rebaixaram a classe toda para o seu core para começar a trabalhar em cima daquilo de uma maneira que eles consigam controlar o escalonamento das skills e principalmente da gameplay. Tá escrito, a gente leu aqui na nossa live, inclusive essa live tá salva, vou deixar aí nos cards para você acompanhar tudo. A gente leu na íntegra, viu os vídeos todos, comentamos, dá uma passada lá que tá legal também. Tá escrito, a gente quer reduzir botão, quer reduzir auras ativas, coisas que você precisa acompanhar, a complexidade da rotação, as informações que não são listadas, que eles chamam de snapshot muitas vezes. Então, por exemplo, alguns buffs que não ficam intuitivos, ficam meio que quase em segredo dentro da rotação, eles estão tirando, eles estão cerrando e as classes estão voltando para uma simplicidade muito maior. E isso assusta muitas pessoas, só que a gente que joga WoW às vezes perde o fio da meada de ver que a gente simplesmente está acostumado com a complexidade. E assusta você voltar para um ponto mais basal, digamos assim. Só que isso pode ser compensado, por exemplo, com mecânicas mais complexas e bem equilibradas, diga-se de passagem, porque também foi afirmado que já no pré-patch talvez os add-ons relacionados a combate já não sejam mais permitidos no WoW. Isso é uma parte controversa, porque basicamente eles vão ter o seu próprio sistema de alertas e notificações e alguns conceitos de add-ons estão sendo embutidos no sistema do jogo. Isso é bom por um lado, mas por outro lado não necessariamente resolve a dependência de um alerta, de um guia, né? Que ele só está fazendo de uma maneira on-board, digamos assim. Mas é claro que uma vez que eles têm um controle do que eles podem mostrar de facilitadores, podem, claro, ter o controle naturalmente de desenvolver a mecânica. Isso muda completamente a filosofia de trabalho e para o ótimo, excelente caminho. E vale sempre lembrar aqui o quanto eu fiquei surpreso com isso. Eu realmente achei que os públicos ficariam isolados e a Blizzard tentaria se esticar para segurar os extremos desses dois públicos, mas acontece que eles estão fazendo umas expansões bem maneiras e tratando o conteúdo instanciado até como uma coisa que voltou a aparecer mais divertido, para ser sincero. Pelo menos o marketing tá perfeito. Quanto ao Demon Hunter, a nova spec, só jogando. Eu estranhei um pouco. Tinha me chamado muita atenção no começo, mas conforme eu fui vendo a gameplay, me pareceu até fácil. E isso é sempre um ponto bom, tá? Sempre bom ser fácil. Mas ao mesmo tempo me causou uma estranheza ali conceitual, né? Dessa necessidade de ir pro melee ou bater de longe. Mas aí a gente vai ter que ver build, os talentos Apex, que são os novos níveis de árvore de talento heróico que a gente vai ter. E pode mudar significativamente o que a gente faz. Então, realmente, eu vou guardar alguns detalhes mais específicos de cada classe para fazer um vídeo individual de cada classe, como a gente fez no The War Within, né? O Druida no The War Within, o Feral no The War Within, o DK no The War Within. Foram vídeos bem legais que a gente vai voltar a fazer essa versão para o Midnight. E é lógico que isso tem um processo de desenvolvimento, não à toa. A galera que anda testando isso ainda está em alpha. Mas é curioso ver a reação da galera indie gamer se assustando com a possibilidade das suas classes ficarem cada vez mais acessíveis. E eles perderem talvez sei lá, o que na cabeça deles eles podem chamar de glamour. Não sei. E as respostas da Blizzard em relação a tudo isso me agradaram demais. Quando foi perguntado sobre ficar simples demais, ou por que ao invés de simplificar as classes, eles simplesmente não dão
Eles não dão a opção do jogador escolher entre uma gameplay mais fácil e uma gameplay mais complexa. E o raciocínio que eu tenho em relação a isso é que o que acontece quando você dá duas opções para uma classe ter dois estilos de jogo diferentes, por exemplo. Quando você tem um estilo de jogo mais simples, mais complexo, você precisa priorizar o dano e o desempenho daquele jogador que escolhe jogar com a versão mais complexa, porque senão não faria sentido. Você teria que recompensar esse jogador. Só que ao mesmo tempo a Blizzard está em isso, foi uma resposta dela que eu adorei. Ao mesmo tempo a Blizzard está num combate contra os addons que são relacionados a combate, né? Me perdoem a redundância. E a partir do momento que você faz dá uma opção de rotação mais complexa e uma mais básica, o cara vai pegar o desempenho de uma rotação complexa e vai usar o addon de combate para poder suprir o gap de qualidade de jogador que ele é. Então, se fica mais difícil jogar com uma classe numa determinada build, ele usa o addon para suprir essa dificuldade e fica só com um bônus. Então, não tem a qualificação do jogador para merecer o dano extra. Então, como eles não querem a dependência de addons, eles deixam uma classe mais básica, com menos distribuição de dificuldade, para não ter esse furo de jogabilidade do jogador que opta por usar addons. E eu acho isso fundamental, não só para gameplay, enfim, eu acho isso fundamental para a imagem do jogo. Hoje a gente não pode ignorar hoje que a gente vive no mundo de stream, que a gente vive no mundo de live, de vídeo, de canais de YouTube, e as pessoas assistem. A primeira janela hoje para um novo jogador, para um jogador retornante do WoW, é a live, é um vídeo no YouTube. Então, quanto mais limpo, quanto mais claro for essa imagem desse jogo, é mais fácil você vender esse produto. Só que é difícil o jogador tryhard, muitas vezes, entender que o mercado muda às vezes. E às vezes o mercado vai para ele, e às vezes vai para longe dele. Então, eu estou totalmente com esse princípio de aproximação de um jogador mais casual. Claro, mas ainda resta todo um espaço para você evoluir. Tá? Existe todo um conteúdo para você fazer tryhard. Existem, no novo feature, por exemplo, de caça, existem 3 dificuldades. Uma introdutória, uma um pouco mais avançada, uma mais hardcore. Vai ficando difícil, tem desafios de tempo que você tem que fazer. Você escolhe a dificuldade da dungeon, você escolhe a dificuldade da delve, solo, com amigos. Você tem opções diversas de você jogar World of Warcraft. E sempre vai caber um desempenho melhor. Você sempre vai conseguir ser um healer melhor ou pior do que um healer que joga com a mesma classe. Sempre tem esse espaço porque o WoW já é muito complexo, só que a gente que joga há muito tempo perde um pouco essa sensibilidade. Então todas as respostas da Blizzard que você pode conferir nesse vídeo que eu deixei, conforme eles foram apresentando, ou conforme eles voltaram a enxergar o próprio mundo, você vê que é uma curva feita a longo prazo, e começou a chegar num extremo, a gente começa a ver a rua do outro lado ali na esquina e tudo parece bastante, eu diria assim, suculento. Então eu queimei muito a língua das minhas expectativas antes de ter ideia disso tudo que está acontecendo. A Blizzard realmente tem acertado e eu tô até, eu diria, racionalmente empolgado com tudo que está acontecendo, cara. Então fica aqui minha opinião, quero saber a sua, deixa aí nos comentários. Tamo junto, eu vejo vocês aí nos próximos vídeos. Aí sim, mais categorizados, mais específicos de cada teminha desse. Se vocês derem a moral, claro, lá, se inscreverem, virarem membro, etc e tal. Tamo junto, valeu. It ain't nothing like a fist full of cash or a fist full of the hash that twists like a mustache from end to end, spreading like a rash, talking through your Walkman or at your disco bash.